É, pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Ô Roderley, agora conta pra gente como é que você acabou indo pro Nacional de São Paulo. O jornal A Gazeta Esportiva anunciou uma peneirada e eu fui uma das crianças entre os 300 e no primeiro teste já fui escolhido como primeiro. Mas que ano foi isso? Aí foi na época foi 1953, 54. Sim. E foi aí que eu fui escolhido. O primeiro a ser escolhido fui eu. Aí nos próximos treinamentos, sempre o primeiro a sair seria eu, como foi eu. Sim. E aí já fui escolhido para participar do Campeonato Paulista da Criança, categoria infantil. E você chegou lá no Nacional, como é que foi? Você ficou sabendo? Você morava em São Paulo já ou não? Eu sou oriundo do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Ah. Eu nasci e criei próximo ao Museu do Ipiranga. E ali eu fazia minhas peladas nos clubes de várzea. E foi aí que os meninos me informaram que a Gazeta Esportiva anunciou que ia ter peneirada. E foi 11 do meu time fazer o teste, entre os 300 que ali se apresentaram. E entre esses todos, no primeiro treinamento, o treinador escolheu, me retirou do treinamento. E foi tirando, foi tirando. Aí ele foi fazendo um treinamento entre os que saímos, Entendi. que iam também fazer o teste. E nós fomos fazendo aquele trabalho, foi escolhendo, foi peneirando. E eu fui o privilegiado de ser o primeiro em todos os treinamentos. E que posição você jogava? Eu era quarto zagueiro, sempre fui zagueiro, sempre joguei no setor defensivo. Mas no Nacional, eu, em algumas oportunidades, até na equipe profissional, joguei como lateral esquerdo. Jogou como lateral esquerdo Muitos também? anos como lateral, como profissional. Fui lançado no profissionalismo como lateral esquerdo. Agora você não era exatamente um canhoto, né? Você era um ambidestro. Eu era ambidestro, eu tinha Certo. qualidade, força e competência para fazer um trabalho com a perna esquerda, mas não com a eficiência da direita. E eu entendi. tinha, então, eu treinava muito, eu era um cara muito dedicado, eu treinava muito, eu fazia os lançamentos para que os meus passes não saíssem fora, porque eu tinha pouco espaço. Eu dominava a bola com o pé esquerdo, tinha que jogar para o direito. Entendi. E aí era muito difícil. Agora, se eu jogasse do lado direito, eu trazia e preparava. Aqui não, eu tinha que dominar, trazer aqui para jogar de volta para o pé esquerdo. E aí eu fui me aprimorando. Eu me tornei um jogador profissional, mas contra Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, marcando só feras. Tá, agora só uma coisa que me chama a atenção. Você tinha esse talento natural, logo quando você começou lá passando nessa peneira, porque eles viram isso em você. Era uma coisa assim natural sua e depois você aprimorou, é isso? Eu quando já na base já tinha sido escolhido, chamado e convidado para ir treinar no São Paulo, no jogo de várzea lá.
Aí eu não fui, porque eu não tinha condições de ir, eu trabalhava na banca de jornal do meu pai, eu não podia ir, eu fui na peneirada escondido também, né? E foi quando eu tive essas oportunidades e comecei a disputar um campeonato paulista e comecei a aprender coisas. De 54 já, em 54. Eu não sabia coisas, né, do futebol e comecei na prática, já no campeonato de alto nível, perante o amadorismo de várzea que eu era, eu comecei a aprender coisas e me aprimorando. Eu aprimorei o domínio de bola e aprimorei o passe. E quem foi o treinador, assim, a quem você deve isso? O primeiro treinador que eu tive foi Damasceno, um ex-jogador do Nacional, nas épocas antigas de SPR. E ele me escolheu na peneirada, que ele era o técnico. Depois eu passei a ser jogador na categoria juvenil com a Eduardinho, que jogou no Corinthians. Jogava Jerônimo, Servílio, Hércules, Eduardinho e mais outro lá. Ele era jogador do Corinthians. E ele tinha 40 anos de idade, eu tinha 18. Ele tinha 20 anos de futebol e nós jogamos juntos no time do Nacional. Que beleza. Eu não tinha nascido, ele já jogava e jogamos juntos. Então, essas são umas coisas que marcaram muito. Marcaram porque esse o meu pessoal aprendizado. foi o aprendizado. O meu aprendizado. Exato. Eu comecei a ter uma visão muito ampla. E dentro dessa visão eu comecei a eliminar deficiências e substituir por virtudes, por qualidades. Me perdoe a franqueza, a autocrítica honesta. Dominar como eu, não vejo. Eu dominava e já estava pronta para sair. Aonde que eu dominasse essa bola, ela já saía. O Zuring ficava impressionado e falava para mim no transcorrer do jogo, vai dominar assim na casa do chapéu, porque eu dominava uma bola trazendo ela para a saída imediata. Roderley, você no juvenil do Nacional, já jogando no time de cima, né? Conta como é que foi essa passagem aí do juvenil até chegar no time principal. Então, eu disputei 2 campeonatos juvenis, do 15 e 16, e quando eu completei 17 anos, eu já fui, não fui titular, mas eu fui, me utilizaram num jogo em Campinas, contra o Guarani, porque os titulares estavam machucado e suspenso, e só tinha eu, naturalmente, para ser lançado. E me lançaram com 17 anos contra o Guarani. Voltei para o juvenil, joguei uma partida pelo aspirante, porque naquela época tinha infantil, juvenil B, juvenil A, aspirante, para chegar no profissional. Aí eu voltei do aspirante uma partida, voltei para o juvenil, fiz alguns jogos, aí teve um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e já me convidaram, me escalaram, e eu fui relacionado para esse jogo e joguei contra o Botafogo. No outro jogo, contra a Ferroviária de Araraquara, eu fui escolhido também convocado e me efetivei como titular do Nacional com 17 anos. 17 anos. E o Nacional mandava os jogos em que estádio? O Nacional é do estádio Nicolau Alaion, na rua Comendador de Souza, aquele bairro, freguesia do Ó, próximo ao centro de treinamento do Palmeiras e do São Paulo, naquela região ali da Lapa, por ali. Sim. Era um clube pequeno, como era, mas ligado à rede ferroviária federal. E um time dirigido por membros dessa rede, e um time modesto, mas muito séria e competente administração. Era pequeno, tinha interesse em ser pequeno, porque era ligado à rede. A rede não tinha interesse em fortalecer o Nacional para ele se tornar uma grande força. Agora, Roderley, o que a gente fica imaginando, como é que era o futebol nos anos 50 no interior de São Paulo? Você falou Araraquara, a Ferroviária, Ribeirão Preto, Botafogo, né? Campinas, o Guarani. Como é que era jogar nesses estádios aí? Como é que era essa atmosfera? Conta para nós como é que era. O futebol era paixão, como é até hoje, do povo
no universo, né? O futebol é um esporte muito emocionante e o interior de São Paulo também faz o seu trabalho de fortalecer a sua equipe. Você jogar em Araraquara, você ia jogar contra jogadores do mais alto nível técnico, que era dali que saía para os clubes grandes. O grande celeiro do futebol era o interior de São Paulo. Sim. Como hoje estamos em dificuldade, vai se buscar no Nordeste. E são regiões que investem muito nas categorias de base. E aquele tempo não tinha categoria de base, era infantil, juvenil, júnior e profissional. Mas eu queria saber de você como é que era jogar, como é que era a pressão da torcida. Era muito difícil, torcida, campo pequeno, afunilado e aquela pressão na sua cabeça. E para você vencer, sim, você tinha que vencer o adversário e vencer a torcida, que ela vibrava e levava os seus respectivos clubes para a vitória. Jogar em Bauru, Lins, sempre Jaú, difícil. Araraquara, não era fácil. Você jogar contra uma Ponte Preta, uma torcida fanática, fervorosa, eles faziam a diferença, a torcida. E nós, como éramos um time equilibrado, porque meu time jogava Mário Travalini, Palmeiras, Picho, São Paulo, goleiro Valentino, Corinthians, o Nino foi do Nacional sempre, lateral esquerdo, eu, Gonçalves, que foi um jogador da mais alta qualidade técnica em times pequenos do Brasil, Picho do São Paulo e o Wanderlei. Aí ele tinha o João Lavorato, jogador de time pequeno, Edgar, o João Jorge foi para o Canadá, Edgar, o nosso... Edgar Belisário? O Elcio e o Gonçalves, os melhores tecnicamente do time. E o Bento, um jogador também regionalizado, da região de São Paulo. Então era um time forte, um time experiente, um time da mais alta qualidade. Que se impunha mesmo. Não? O Nacional, se eu não me engano, foi nesse ano de 58, 1958, foi quando teve a melhor classificação da sua história dentro do futebol de São Paulo. E em 1961 caímos para a segunda divisão. E como havia uma lei em que o clube fundador, era o caso do Nacional, ele teria o direito de permanecer na primeira e não ficar na segunda, criaram então a federação, a divisão especial. E o Nacional ficou na primeira. Foi a partir daí, então. O Nacional ficou na primeira. Ele não caiu, mas ele ficou na primeira, aonde Corinthians, São Paulo, Rolling Santos, Portuguesa, e sucessivamente se tornaram os clubes da especial. E eu queria saber assim, e a tua posição? Como é que era a tua posição? A minha posição era lateral esquerdo. Eu jogava contra Palmeiras, Julinho Botelho. Você jogou contra o Julinho Botelho? Eu jogava contra o São Paulo, Maurinho. Jogava contra o Santos, Dorval. Eu jogava contra o Corinthians, Cláudio Cristóvão do Pinho, que depois foi para o São Paulo, Marqueirão no São Paulo. Depois veio Batalha. Só fera. No Juventus, Lanzoninho. Pô, só cara de altíssima qualidade, pô. E o tal de Guanchuma do 15 de Piracicaba, eu tremia quando ia jogar contra esse cara. Eu cheguei a quebrar o braço dele, ele botou o braço quebrado e quase me matou, cara. Era muito difícil marcar esse cara, jogador. Mas jogou com o Nestor também no Palmeiras, viu? Foi jogador companheiro do Nestor no 15 de Jaú. Nestor esse que foi nosso técnico aqui no Grêmio de Maringá. Wanderlei, a gente falava sobre os times que você enfrentou. Queria que você me falasse dos grandes jogadores, aquele período dos anos 50, 60, que você disputando o Campeonato Paulista contra os grandes paulistas. Quem você enfrentou ali, você jogando do lado esquerdo ali? Fala para mim desses adversários famosos. Vou perguntar para você se hoje se encontra jogadores como Julinho do Palmeiras, que eu marquei. Julinho Botelho. Julinho Botelho. Copa de 54. Como Maurinho do São Paulo, que eu marquei. Maurinho. Como o Cláudio Cristóvão do Pinho no Nossa, Corinthians o gerente. São Paulo. O gerente. E depois o Batalha. Você pegava, por exemplo, na Portuguesa, você pegava um Amaral, puta do jogador. Você pegava um Lanzoninho no Juventus. Eu peguei o Friaça no Guarani de Campinas. Friaça, Copa de 50. Então, você só encontrava fera. E o Dorval? Você esqueceu do Dorval? Dorval do Santos, pelo amor de Deus, Dorval. Então, joguei contra Afonsinho do Santos. Afonsinho, Álvaro, Del Vecchio, Opagão, Vasconcelos e Tite.
depois que veio Dorval, Jair Álvaro, depois Jair, depois Mengalva e o Coutinho, Pelé e Pepe. Joguei contra no lugar do Coutinho Pagão. Sou monstro. Agora, eu queria que você me falasse assim, tinha detalhes para você falar sobre esses jogadores, assim, como é que eles eram, além de ser craques, tinha assim, muita catimba, muita pressão, como é que eles faziam assim, em cima de um garoto? Porque você era um garoto, né, jogando mas com eu tinha caras. Personalidade, eu chegava o milho neles, eu não dava mole, não. A arbitragem era mais... e outra coisa, eu era uma vitalidade muito grande, eu era jovem, fininho e tinha gás, porque eu treinava muito, antes e depois dos treinamentos. Eu tinha um condicionamento físico privilegiado. Mas eu tinha que enfrentar de igual para igual, eu não podia me acovardar, porque eu tinha muita personalidade. Exato. Então nós já jogamos contra um Dino Sani, Deus me livre. O Dino Sani, o Roderley, eu ouço falar muito dele, que era um cara, era um mestre no meio campo, né? Um dos melhores jogadores técnico do futebol brasileiro. Eu me lembro que o Corinthians em São Paulo, sozinho ele salvou o gol, sozinho ele fez o gol e o São Paulo ganhou. E ele foi do Corinthians também. Foi do Corinthians também. Ele jogou aqui contra nós pelo Corinthians, contra o Grêmio. Sim. Jogou aqui pelo Corinthians contra o Grêmio. Joguei contra ele aqui em São Paulo. Aí você pega um Zito. Que dava uma dura no Pelé, porque eu não quero brincadeira, tem que jogar sério. Aqui não é time de moleque, é time de homem, cara. E os caras afinavam e respeitavam o professor Zito. Isso era lindo. Agora, o Roderley, você hoje olhando para aquele garoto Roderley, quando tinha seus 17, 18 anos, você fica imaginando assim, poxa, por que eu tinha tanta personalidade, né? Por que eu era assim? Porque vendo assim, não é normal, né? O camarada com 17, 18 anos, sem uma preparação, que você não teve uma preparação igual tem. Isso aí é coisa assim, da infância já, desde garotinho, como é que é isso? É uma particularidade. A Gazeta Esportiva fazia na revista, a Gazeta Esportiva Ilustrada, existe as antigas, né? Sim, a revista nós temos aqui no museu. O Orlando Duarte fazia a seleção da rodada. Orlando Duarte. E eles ofereciam o relógio Mondaine. Ganhei 3 jogando pelo Nacional no Campeonato Paulista. Jogando pelo Nacional, né? Olha só. Sendo do São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Portuguesa, Santos, Pomba. Eu ganhei 3 relógios. Então, eu tinha destaque, eu marcava bem e tinha a vitalidade para fazer cobertura. Eu sabia fazer as coberturas quando a jogada era do lado esquerdo do ataque adversário, do outro lado eu cobria as costas do meu zagueiro. Eu tinha essa percepção, já tinha essa visão. Então, o jogador, por isso que eu sempre falo, a minha maior virtude dentro de campo foi saber aprimorar minhas deficiências. Eu procurava fazer com a melhor qualidade possível aquilo que era meu dever. Eu fazia muito bem feito, por isso eu era contemplado. Eu, aos 16 anos, antes de ser profissional, eu fui convocado para a seleção paulista de juvenil pelo técnico Rato do Corinthians. Então eu tive um reconhecimento por eles terem visto em mim algumas virtudes, qualidades, para terem me convocado para uma seleção paulista. Com certeza. Que antigamente era só jogador do Portuguesa, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E agora uma coisa, nesse período aí você chegou a enfrentar o Pelé, inclusive tem até um vídeo do Pelé bagunçando a zaga do Nacional, e você faz parte da zaga do Nacional, e foi o primeiro jogo que você enfrentou o Pelé. Depois você veio enfrentar o Rei, mas especificamente jogando no Nacional, jogando contra o Pelé. Eu joguei contra o Pelé, foi 7-2, né? Fizemos 7-1. O segundo foi 10-1. E por sorte o Edgar, que foi nosso centroavante, fez esse segundo gol. E virou 2-1, que nem virou aqui em Maringá. Olha só. E o nosso treinador, querendo jogar de igual, ao invés de fechar, jogar com sabedoria, mandou nós ir para cima. E o Pelé tinha seus 19, 20 anos? Não, tinha 18 anos. É igual você, idade, é verdade. Não, ele é um ano mais novo do que eu. Eu sou de 39, ele é de 40. Isso. E ele era uma criança, mas uma hora o Mário Trabalhino me chamou a atenção nesse jogo de 10. Mário Trabalhino, o grande treinador, Mário Trabalhino. Era treinador, ele jogava com nós, era nosso zagueiro. Sim. Acorda quando ele está assistindo um cara jogar. Eu esqueci que eu estava jogando, fui ver o Pelé jogar.
para depois contar para os outros que era o Pelé. Você vê que coisa, o cara induzia a gente a se preocupar em ver o que ele fazia para poder ter história para contar. Vanderlei, você imaginava que o Pelé ia ser o rei do futebol quando você vira ele jogar? Ele já era, porque em 1900, e antes de nós sermos efetivados como titulares, efetivamente sim. falando, um jornal semanário, esse aí é só o sábado, jornal Mundo Esportivo, classificou Pelé e Vanderlei como as maiores revelações do futebol de São Paulo. Rapaz. Pelé e Vanderlei, nós éramos meninos ainda, não tínhamos sido lançados. Então eu tinha esse reconhecimento. Você sabia que você tinha potencial para seguir. Agora, você imaginava que o Pelé chegaria a ser tudo isso? Não. Ou você imaginava que... Nós fazíamos aquilo como se vende laranja, se trabalha no mercado, faz uma entrega, era trabalho. Era uma outra realidade, era né? outra realidade. Nós não sonhávamos com o futuro. Nós fazíamos o nosso trabalho pensando em ser bem feito. Porque um dia, quem sabe, seria reconhecido. Porque eu estive na Vila Belmiro, eu e o meu compadre Gonçalves, para sermos nós dois contratados. Estivemos na Vila, o Pelé nos recebeu e o roupeiro, o massagista, Raimundão, nos levou no vestiário do Santos, mostrou para nós o armário do Pelé e nós passeamos na Vila Belmiro para sermos contratados. O Nacional dificultou, o Santos contratou Lima, do Juventus. Aí furou a nossa barca. O Coringa. Não foi nem eu, nem Gonçalves, foi o Lima. Olha foi aí só. que o Lima foi para o Santos. Isso é uma história que pouca gente sabe. Quem sabe até só eu que sei essas particularidades. Vanderlei, você no Nacional de São Paulo, aí surge na sua vida o Paraná, a cidade de Jacarezinho. Falando desse clube lá de Jacarezinho, conta como é que foi essa transferência. Houve antecipando a minha vinda para o Paraná, eu trabalhei no laboratório depois que eu me incompatibilizei com o Nacional. Trabalhei um ano no laboratório americano de farmacoterapia, próximo do Parque do Ibirapuera. E foi aí que a Esportiva foi no Nacional contratar o Gonçalves e Edgar. E como o Nacional não vendia, o passe era dele, indicaram o Gonçalves e o Edgar Belisário, indicaram eu, o Jair, que era do Corinthians, que era muito amigo do Gonçalves, meu amigo também, e o Nelson, que era da categoria de base do Nacional. E foi aí que eu vim para o Paraná. Você tinha parado, então? Eu tinha parado. E eles me procuraram, quando eu apareci, o dia do pagamento, a sorte, eu já rapei o que era meu. E aí eles assumiram, eu fui lá ver e falaram, assim, ó, pessoal do Paraná, você não quer ir? Aí o que eu fiz, eu posso ir, mas eu ganhava no Nacional 18 e fui ganhar 26 no laboratório. 18 mil que eu ganhava, fui ganhar 26. Aí eu falei para a diretoria, eu ganho 40 aqui, menti, né? Se você me derem 50, eu vou. Falei, nós pagamos. Nossa, aí deu uma mudança. Falei, mas só que tem que deixar um dinheiro para minha mulher, que eu não posso deixar ela aqui sem dinheiro. Você já era casado, então, Rodrigo? Já era casado, já tinha o Daniel, falecido Daniel. E aí eu falei, bom, eu vou pedir 50, e eles falaram que tá tudo bem. Eu falei, pedi pouco. Aí eu falei, tem que deixar um dinheiro para minha mulher. Eles falaram, quanto? 300. Falaram, nós deixamos. Nossa. Eu falei, pedi pouco de novo. Não sabia fazer contrato. E o Gonçalves e o Edgar estavam ganhando mais que você, será? Não, eles ganhavam mesmo, era padrão. Quem ganhava mais era o Mário. Eu digo lá... O Mário Trabalhinho, eles ganhavam uns 20. Eu digo na Esportiva. Não, o Gonçalves não foi para a Esportiva. Ah, ele não foi? Eu que fui para a Esportiva. Depois eu puxei o Edgar para lá. Ah, só foi você. Aí eu indiquei o Edgar e eles foram contratar o Edgar, que terminou o vínculo dele lá, ele foi ganhar mais na Esportiva. Quando ele viu o quanto ia ganhar, ficaram assustados com... Aí tudo bem, jogamos contra o Londrina,
o pessoal do Internacional, um olheiro do Internacional de Porto Alegre, queria me levar para o Internacional e o Londrina queria me levar para o Londrina. Mas eu conhecia, joguei com o Haroldo, joguei com Haroldo Jarra? Haroldo Jarra, joguei com ele. Não, eles jogaram no Nacional. O Ezio, o goleiro, o Leonel, o Foca, o Oliveirinha, todos eles foram do Nacional. E nós tínhamos um relacionamento. Quando ele vai para Maringá, a maior cidade, começaram a encher a bola. Tá, mas antes de você ir para Maringá, você chegou a jogar no Esportivo? Ah, sim, eu joguei no Esportivo. Campeonato Paranaense? Campeonato do Norte Velho. Norte Velho. Pela Esportiva, contra Cabarense, o Dirá, o Eraí, Colégio não, Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro, aquela região. E ali tivemos destaque, naturalmente, e o Edgar matando a pau. Mas o nosso time era muito bom. O Maurício estava contigo lá já? Era menino ainda, o goleiro. Novinho, era o belo goleiro. Aí deram uma oportunidade para o Maurício, ele arrebentou com o jogo, se efetivou. O Nelson era o quarto zagueiro, o central, eu o quarto zagueiro, assim de... Aí você já foi para a quarta zaga. Mais qualidade, né? Aí o Jair era muito bom, foi do Corinthians, e o Clóvis, que foi da Seleção Paulista de Futsal, de São Caetano do Sul. A linha era rosa branca, brilhou em diversos clubes. O Edgar, o Escurinho, que era o Adilson, que jogou no São Paulo, titular no São Paulo depois. O Edgar, o nosso querido Edgar Perissário. O Clóvis, o meio esquerdo, e o Salim, que jogou no Santa Cruz de Recife, jogou em Portugal, ensinou o Pelé a tocar violão. E essas são as particularidades daquela época. E aí você ficou uma temporada só? Eu fiquei 10 meses na Esportiva, porque o Nacional me emprestou e eu teria que voltar para o Nacional. Eu não queria voltar para o Nacional, porque o treinador era o Alfredo e ele me judiou fazendo eu treinar de manhã à tarde sozinho, todo dia. Porque eu fui indisciplinado, joguei na Varta, eles descobriram. E aí eu falei, bom, eu não vou voltar para o Nacional. E eu fiz um contrato de 1 ano com a Esportiva, mas constava na última cláusula que no término daquele contrato eu teria direito ao passe livre, porque a lei não permitia que um jogador fosse emprestado e voltasse. O dono era o que utilizava o jogador naquela competição oficial. Entendi. Agora O Nacional perdeu os meus direitos para a Esportiva. E eu fiz a Esportiva me negociar por 1 milhão para o Grêmio, porque eles não tinham direito a nada. Agora, essas negociações, Roderley, hoje a gente vê empresário, vê advogado, vê os pais, e você é sozinho, você mesmo que... Você não tinha orientação de ninguém. Meu pai não jogou bola, meu avô não jogou bola, nem meu vizinho. Eu tinha que aprender sozinho, vendo, ouvindo e assimilando. Nós tínhamos que ter muito discernimento para poder aprender a jogar bola, porque não é brincadeira jogar bola, é uma arte, gente. É difícil ser jogador. Mas eu falo as negociações também. E aí, né? E o que aconteceu? Eu vim para a Esportiva e peguei esse dinheiro meu e mandei para minha família. Todo mês eu mandava um pouco. Quando eu vim para o Grêmio, eu peguei 1 milhão de luva. Olha bem, de 300. Eu peguei 1 milhão de luva por 1 ano e 250 mil, de 50 para 250 mil por mês. Gente, era uma exorbitância, era um salário elevadíssimo, para poder viver bem, comer bem, vestir bem, e não para investir, porque não tinha. Eu investia até em terreno, coisa assim, né? Roderley, aí chega 1963, você vem para o Grêmio Esportivo Maringá. Eu joguei contra o Grêmio lá em Jacarezinho, uma partida amistosa, enfiamos 3-1 no Grêmio. Demos um show no Grêmio, nosso time era muito poderoso, era forte mesmo, bom time. E aí o Aníbal Matias estava inaugurando, estreando. Que era o presidente. Era o diretor de futebol, diretor do de presidente futebol. Navarro Mansur. Tá. Chegou no outro dia cedo, o Navarro ligou para ele e falou, pô, meu, que negócio é esse 3-1 para Jacarezinho? O Grêmio tinha sido campeão do Norte, primeiro título do Norte. Já tinha sido campeão. Sim. Aí ele falou, pelo amor de Deus, os caras têm um time lá, tem um quarto zagueiro número 5 lá, que arrebentou com o nosso time. Você jogava com a 5, Roderley? Jogava com a 5, só joguei com a 5. O Nacional era 6, mas
que era numericamente na sequência. Né? Sim, sim, mas aí... Aí eu joguei com a 5 no Grêmio. Aí o Aníbal Matias reclamou, falou, você me põe numa fria dessa, cara? O time do cara, quem é o cara? Falou, o Tony Rodelei e o Tony Edgar. Ele falou, Jangada vai para auxiliar do Alfredo Farid, o treinador. Não, o Melado era o treinador. Melado. E o Jangada, só para lembrar, foi jogador foi jogador do Mandaguari, Grêmio. não foi jogador do Grêmio. Ele Mandaguari. veio como amigo do Melado e auxiliar do Melado, né? E o Melado levou a equipe da Esportiva, do Grêmio, lá contra a Esportiva, nos 4-3. Aliás, 3-1 para nós. 4-3 foi contra o Londrina. E aí o Jangada se apresentou uma semana depois, falou, Rodelei, eu vim aqui em nome da Esportiva, do Grêmio de Maringá. Você tem compromisso com algum? Eu falei, não tenho. Eu dando a minha palavra é um documento, eu falei para ele. Você quer ir para o Grêmio de Maringá? Eu falei, natural que eu quero. Você conhecia Maringá já? Não conhecia. Não. Eu fui visitar o Zuring em São Paulo, que tinha chegado do Chile. Ele perguntou onde eu estava, eu falei assim, eu estou em Maringá. Ele falou, onde que é isso? Olha só. Ninguém conhecia, 16 anos tinha Maringá. Aí foi você aí veio. que o Jangada voltou, e aí eles vieram me buscar de avião. Contrataram um teco-teco e vieram. Mas eu falei, não vou andar essa porcaria não. Eu já tinha andado de avião. E aí fui para a Esportiva, fui lá acertar com eles. Eu acertei, fiz a base, né, de 1 milhão de luvas e 250 mil por mês. E fui para São Paulo ver minha família, levar um dinheirinho, né, porque já saiu uma grana na frente, né? Eu já peguei antecipadamente. E foi aí que eu me efetivei no Grêmio. Efetivei no plantel, porque nem em reserva eu era da lateral esquerda, porque o time era Edson Faria e Pinduca, Oliveira e Nilo. E o que acontecia? Eu não tinha espaço, porque o Pinduca era o ídolo, e quem tinha peito de tirar o ídolo, o Pinduca para me colocar? Eu acabava com os treinos, pô, eu fui contratado para jogar, mas eu era quase zagueiro e o Pinduca quase zagueiro. Foi quando o Pinduca veio para a concentração, assinou o livro, ponto, e voltou para dormir na casa dele. E tinha um evento, que era um evento lá qual o Nestor levou o pessoal que queria assistir esse evento e falou para o Zé Garoto, se o Pinduca assinar e for dormir na casa dele, vai buscar o Rodelei que vou pôr ele para jogar amanhã contra o Paranavaí. Eu tinha tomado uns caipirão, eu tinha uma sede nervosa, e estava em casa, comi uma feijoada, eu não ia jogar, não estava nem concentrado, velho. Eu era humilhado dentro do grupo do Palmeiras, por jogadores e pelo treinador. Aí ele me pôs para jogar, fui o melhor jogador em campo. Aí o que ele fez? Ele tirou Oliveira e colocou Nilo do lado direito e o Pinduca do lado esquerdo. Arrumou a espinha dorsal. Organizou, eu comandei depois o lado, porque eles jogavam zagueiro central e quase zagueiro. Falei, não, vamos jogar assim. Você cobre ali, eu venho nas tuas costas, o Pinduca vem na minha. Eu cobro as costas do Pinduca, você vem nas minhas costas do Nilo. Estamos sempre em compacto, sempre fechado, sempre vindo o Zuring e o Haroldo pelo meio para fechar o espaço. Eu arrumei isso aí para o treinador. Aí veio o Nestor, foi aí que o Nestor veio. Saiu, o Melado entrou o Farid, saiu o Farid, entrou o Nestor. Por que você falou que era humilhado? Havia uma panela quando você chegou? É o seguinte, eles inventaram que eu tinha um sopro no coração. Porque tinha uma partida contra o Metropol de Criciúma e o nosso goleiro, não vou citar nome, falhou. Nós perdemos de 4. Eu jogando. Eu joguei aquela partida. Aí me sacou eu e o goleiro. Me responsabilizaram. Aí alegaram que eu não poderia jogar porque eu tinha um sopro no coração. Mas me levaram assim mesmo para Santa Catarina, para a partida, para o jogo lá no campo do Avaí contra o Metropol de Criciúma. Trocou todo mundo entrou, se trocou, se vestiu e foram para o campo, menos eu, fiquei lá fora, humilhado. Foi aí que eu me efetivei contra o Paranavaí, joguei naquela partida, me efetivei como titular e a minha vida começou a ter mudanças. E cada partida melhor do que a outra, melhor que a outra, me desculpe a modéstia, com 2 meses eu era considerado o melhor jogador do Grêmio.
Oderley, vamos falar agora dos grandes jogos, né, que você participou em Maringá. O título de 64, para mim aquele time de 64 foi o melhor da história do futebol profissional de Maringá. Aquela época de ouro do futebol de Maringá. Conta pra gente como é que é o Roderley participando de tudo isso. Era um time experiente, né? Nós tínhamos jogadores, por exemplo, regionalizados, mas você vê o Wes Faria, foi um jogador que passou da média, acima da média. Pinduca foi jogador do Santos, jogou no Santos Futebol Clube. Haroldo Português, Azurim, Chile, São Paulo, o Danúbio, o Grêmio de Porto Alegre, Walter Prado, Seleção Paulista, Palmeiras, São Paulo. O próprio Macário também. Então, jogou no Rio de Janeiro, Leonel do Corinthians, depois, não foi do meu tempo, foi anteriormente. Mas o Edgar... O Garoto, né? O Zé Garoto, uma das maiores estrelas do futebol paranaense de todos os tempos. Nós tivemos o Luiz Roberto e o Valtinho, pomba. Luiz Roberto, dois pontas aí de história. De altíssima qualidade. Alto nível. Então, nosso time era um time forte, um time competitivo. O Celião, um grande centroavante, né? Muita gente boa, nós tínhamos jogadores extremamente... O Liberão, que perdeu a posição. Então, nosso time era bom. O plantel era forte. Vitão era o zagueiro, reserva, né? Então nós jogávamos de igual para igual contra todos. Jogamos contra o Corinthians 1-1, contra o Palmeiras 1-1, contra a Portuguesa não joguei, jogaram no contra, não jogaram. Jogamos contra o Guarani e vencemos, a América do Rio vencemos. Jogamos contra todo mundo. Contra os times da capital também. Os times da capital. Não, eu estou dizendo amistosamente falando. Tá. Amistosamente. Sim, sim. Agora, no Campeonato Paranaense, a história já descreveu o que foi o Grêmio. Jogou de igual. Aí, em 64, veio o ano de 64, quando eu comecei a jogar, porque eu era contratado em 63, mas não participei, porque eu já tinha iniciado pela esportiva, e eu teria que cumprir até o final do campeonato, porque eu não podia ser inscrito pelo Grêmio. Aí, em 64, me enquadrei, tudo isso que eu já contei, essas passagens, e chegarmos à disputa de títulos. Fomos bicampeões e tricampeões do norte do Paraná. E aí foi que teve um quadrangular, onde o Grêmio de Maringá representava um triangular, né? Assim, melhor dizendo. O Grêmio de Maringá, pelo Norte Novo. Norte Novo. O Seleto de Paranaguá, campeão do Sul. E o Acambaense, campeão do Norte Velho, a região de Jacarezinho e tal. É um triangular. Aí vencemos aqui a Acambaense 2-0, aí fomos jogar em Paranaguá, e com 1-0 para nós, eles fizeram 2-1 e expulsaram o Pinduca. Sacanagem, jogo já trabalhado. E aos 40 minutos de jogo eu fiz o gol de cabeça e empatamos. Fechamos lá e tal, e conseguimos. Esse empate, me perdoe a modéstia, e aquele gol que eu fiz, foi o artificial para sermos campeões. Porque nós vencemos, empatamos o Seleto. O Seleto ganhou em casa e em Cambará. Também fez 5 pontos. Que era 2 pontos por vitória e um por empate. Fez 5. Aí decidimos aqui. E aí ganhamos de 2-0 e fomos campeões. Mas foi um campeonato muito bem disputado, um campeonato difícil. E você não tinha o preparo físico que se tem agora. Nós não tínhamos preparador físico. Era um garoto que era auxiliar técnico do Nestor, que administrava esse trabalho físico, sem nenhum método, sem nenhum conhecimento. E eu, por exemplo, tinha sempre algumas dificuldades com o meu joelho. Falava, Zé, garoto, tá doendo? Não quero saber, Rodrigo, que você quer me sacanear? Eu ia para o sacrifício, eu tomava infiltração no joelho para poder jogar. Foram muitas, Rodrigo. Eu sofri muito na mão não vou citar nome porque não é conveniente. Sofri muito infiltração, xilocaína, hidrocortisona no meu joelho. Hoje é proibida a fabricação desses produtos. Então eu sofri muito, eu fui dedicado, abnegado, amor à camisa. E quando eu fiz um contrato para comprar uma casa, eu cumpri os 12 meses de contrato e não recebi até hoje a luva. Então eu fiz tudo com amor, com dedicação, sem nenhuma visão de plano para o futuro. Eu não sonhava em riqueza, em grandeza, eu queria ter o meu nome registrada, seria isso mais ou menos, quem sabe, mas eu fui um cara que me dediquei, tive responsabilidade e honrei todas as camisas que eu defendi.
Roderlei, fala para mim especificamente da final de 64, jogo contra o Seleto. Bom, o Seleto era um time poderoso, também treinado por um dos mais competentes e leais pessoas que eu conheci no futebol, como o dirigente e o melhor, entre todos o melhor, Hélio Alves. Estrategista. O bruxo, né, que eles chamavam. O cara sabia tudo de bola. E como pessoa, o melhor. Entre todos os dirigentes que eu tive na minha carreira. Esse homem sabia comandar um time, fechar, atacar, e eles vieram com o objetivo de vencer o jogo, naturalmente, como todo time tem essa pretensão. Mas nosso time foi lá e fez 2 gols rapidinho. Como a torcida do Seleto atirou uma garrafa, bateu no cano do alambrado e caiu no Dr. João Paulino, que estava no banco sentado, sangrou ele. E nós vimos aquilo. O prefeito de Maringá. Prefeito, ficamos muito entristecidos. E aí, quando eu fiz o gol, eu pulei numa garrafa que vinha vindo em direção ao rosto do Nilo. Jogaram uma garrafa da arquibancada. Aí, tudo bem, fazer o quê? Deixamos lá. Aí, quando jogamos em Cambará, a partida de ida, um repórter me perguntou se nós tínhamos time para ganhar do Seleto. Falei, nosso time já ganhou do Santos, do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, vai perder para o Seleto? Eu não podia dar moral para o time dele. Nosso time vai ganhar de quantos gols quiser, vai botar a roda, vai sentar na bola, vai dar o léu, vamos fazer o que a gente quiser com o Seleto. Já somos campeões, eu vou dar moral para o meu time. E o cara saiu lançando que eu falei que eu ia sentar na bola. E saiu uma matéria para tudo quanto é lado. Mas tem uma outra particularidade sobre a arbitragem também que eu posso contar. Ah, conta. Então, o juiz estava, conta um pouco. Eu fui incumbido de conversar com o Luiz, porque a proposta foi feita para ele. Ele falou, não, deixa para lá, essas coisas não vamos conversar, não. Eu falei, é tanto, né? Aí ele falou, não, tá, e fomos para o jogo. Eu falei, vou sentar na bola. E falei para a meninada do banco, quando faltar 5, me avisa. Estava 2-0. Eu vou sentar na bola. Não, eu vou sentar na bola. Seria esse gesto de sentar na bola, seria uma humilhar. Para humilhar o Seleto, humilhar a torcida. E responder o que você tinha sofrido. Porque eles maltrataram nós lá. Entendi. Nós tínhamos que dar um retorno, uma volta naquela. Era a minha ignorância ou a minha inteligência, a minha decisão tinha que prevalecer. Era o troco seu. Era o meu troco. Eu não tinha que dar moleza para ninguém, porque esse era o espírito da competição. E aí foi quando o árbitro não aceitou, assim, aparentemente, né, a proposta. Certo. Que eu fui incumbido de transmitir para ele. Aí estamos jogando, faltava 5 minutos. Rodelei, falta 5. E a bola não vinha, cara. Aí veio, pai, de frente à arquibancada. Isso que eu ia te perguntar, que lugar exatamente ali do Se do você campo? entrar pelo portão principal, o gol de entrada, fora do bico da grande área ali, de frente para a descoberta, Para a descoberta. foi por ali. Na lateral direita ali. Atrasado eu sentei, rapaz, olha que ignorância dessa. Aí eu passei para o Faria, sentou. Sim, também. mas você sentou na bola, mas os jogadores do Seleto não vieram? Não, estava longe, estava com medo, os caras iam me atropelar também, né, no começo. Aí eu abri o braço para a torcida foi a loucura. Você veio abaixo. Eu meti a bola passei a bola para o Edson Faria, ele sentou. E também? E jogou para o Pinduca e sentou. Só que o Pinduca errou a bola. E o nego se esparramou no chão e foi a morte. Mas que coisa, então quer dizer que você sentou, passou para o Edson Faria, sentou, o Pinduca passou... errou, deu a coisada errada. E a torcida, Roderlei? Nossa Senhora, que loucura. Foi a loucura. A torcida era vibrante, a maior torcida da história do futebol. As maiores rendas e os melhores públicos sempre foram do Grêmio. Era 20, 25 mil pessoas nesse jogo contra o Seleto de Paraguá, contra o Parnavaí, contra o Curitiba, contra qualquer um. Agora, era de 20 a 25 mil pessoas. Uma coisa acho que nunca te perguntaram assim, acabou o jogo, Grêmio campeão, a cidade em festa, né? Uma alegria, toda a cidade, região também, né? O que o grupo de jogadores fez depois? Não precisa ir tão muito não, mas só conta para mim. Teve um churrasco, teve
uma cervejada? Vocês foram para alguma chácara? Nós fomos para a padaria Copacabana, em frente aos Três Marias. Ah, na Getúlio Vargas. Ali era um chopp bom, pai. Eu tinha aquele grandão, eu tomei 3 seguidos. De graça. E aí, tinha uma outra coisa, ia na churrascaria Guarani, comia um churrasco lá, daqui a pouco, quanto que deu a conta? Não, já está paga. Tinha essas coisas aqui, Maringá. O torcedor pagava pra gente, a gente era ídolo deles. Tá, mas vocês foram lá para como é que é a lanchonete? Copacabana. Copacabana. É a padaria. Aí foram os jogadores? Não, ia jogadores, ali era a concentração. Tudo. Todo dia se concentrava ali, se encontrava ali. Era o ponto de referência para a gente, né? Mas não tinha outro tipo de festividade, não. O Grêmio de Maringá não tinha nada. O Grêmio de Maringá era um clube pobre. Recém-fundado? Recém-fundado, só tinha 11 camisas em campo e um público, que pagava o ingresso, pagava nosso salário e se sobrava ou não tinha onde investir. Sim, mas o carinho da torcida, Roderlei, isso aí era forte. Nossa Senhora, a torcida era ídolo. Roderlei, tira uma foto aqui com a minha filha, aqui, comigo, com a minha filha. Roderlei, a gente era ídolo, gente. Sim. Nós éramos Deus nessa cidade. Nós éramos idolatrados. O povo fazia tudo que podia por nós. Acabava muitas vezes o jogo, vinha um torcedor, falou, Roderlei, leva uns 2 ou 3 amigos lá em casa, aniversário da minha esposa, assim, o outro da minha filha, outro do meu filho, convidar a gente para participar de um churrasquinho na casa deles. Então nós tínhamos uma vivência com o torcedor, nós tínhamos uma vida próxima ao torcedor. Hoje o jogador vem assim no contrato de pinote, até logo. Roderlei, agora não tem como, né? Todo mundo, quando encontra com você, pergunta dos 11-1 no dia 16 de maio de 1965, aniversário de Maringá. Vocês foram enfrentar o Grande Santos e aquele placar assim, dilatado, que ficou para a história. Conta para nós ali. Os torcedores perguntam, e os 11-1? Aí eu respondo, por que você não pergunta da Rússia que nós ganhamos? Só pergunta dos 11, mas a particularidade é uma coisa muito direta a esse acontecimento. Porque nós tínhamos nos preparado para jogarmos contra a seleção brasileira, contra o Santos, como nos prepararíamos contra a seleção brasileira, coisa da mesma qualidade, né? O adversário dessa alta qualidade. Foi quando o Nestor Alves vai no Hotel Bandeirantes, onde estava hospedado o Santos, e eu conversando com o Lula, com o doutor Luiz Carlos Borba, irmão do Borbão, Ronaldo Borba, presente, que diretor de futebol na época também, presenciou e nos transmitiu isso. Eu não estou falando abobrinha, estou jogando jogo limpo, jogo franco e verdadeiro. Vou inventar de que jeito? Te conto daqui 10 anos, se eu estiver vivo, a mesma história. Porque a verdade é a verdade e não pode ser mudada. E aí o Nestor perguntou, o Lula perguntou, o Nestor vai fazer um joguinho, Cerca Lourenço, toma lá da cá e tal, aniversário da cidade, o Nestor falou, não, vamos jogar para valer, porque nosso time jogava para valer. Ia complicar, perder de 4-5 ia ser difícil para o Santos, mas ganhava só de 4-5. Então, quem sabe, até poderia ser outra coisa, mas chegando também, sem moleza. Lógico. Aí o Lula virou para ele, segundo o doutor Luiz Carlos Borba, e disse, vamos jogar para valer então, é para valer. Só que tem uma coisa, se fizer uma falta, em qualquer um eu tiro os 11 e coloco os do banco. Aí vocês respondem para a torcida, porque saiu o Pelé, saiu o Pepe, saiu o Mauro, saiu... Aí vamos para o vestiário. Gente, e daí foi no sábado no hotel. O negócio foi estabelecido que os caras vão para a seleção brasileira, nós temos que evitar de machucá-los, porque temos que fazer um jogo de amigo, um jogo sem falta, sem virilidade, sem... Uai, mudou tudo? Bom, enfim, vamos jogar sem fazer falta. Dando aqui, já ia ser difícil para nós, imagine deixar os caras jogar. Pô, jogou Peixinho, não Dorval. Peixinho, Mengalvio,
Coutinho, Pelé e Pepe. Aí o Nestor chamou o Zurinho. E o Toninho Guerreiro entrou depois também. Entrou um montão lá, fiquei até todo tonto mundo que querendo jogar. eu fiquei tão tonto que eu não me lembro. Fiquei mais tonto que eu não me lembro. Aí foi quando o Nestor chamou o Zurinho e falou para ele: eu quero que você marque o Mengalvio onde ele for. Eu falei, mas onde ele for, pô? Quem que é o Mengalvio? Quem que é o Mengalvio? Eu dentro do meu raciocínio. Falei, Zura, depois que ele determinou, eu falei, você não vai marcar porra nenhuma. O Mengalvio vai jogar lá, você não sabe como é que joga o Santos. O Mengalvio vai e o Pelé vai. Se eu acompanho, entra o Lima. Então, jogou Lima e Nãozito. Se eu fico, o Pelé recebe, já disseram que eu não posso fazer falta. Gol. Marca o Pelé para mim, deixa ele, obriga ele a desfazer da bola. Porque se você tirar de jogo e tirar da bola o talento, o resto é menos difícil. Olha meu raciocínio, minha experiência. O Zurinho marcou Pelé, virou 2-1. Peixinho de cabeça e Coutinho numa tabela. Aí eles fizeram uma tabela e mataram eu e o Edson Faria. 2-1, poder ligar. 2-1, se alguém falar. Porque falaram que o Pelé... disseram para ele que ele não jogava nada, ele falou que ia se vingar, mentira. A primeira jogada, o Laércio pegou um ataque, pegou a bola com a mão e procurou o Pelé. Eu vi que ele procurou, eu desviei de mentirinha, eu vi que ele jogou, eu fui e antecipei o Pelé aqui. Deu bote. Subi, levei no peito, fiz o passe e falei para o Pelé. Eu falei para o Pelé, vai, pode jogar, que nós não vamos te bater não, ninguém vai te bater, a estrela aqui é você. Eu joguei dessa maneira. Agora o Pelé, falando do Pelé, você já conhecia o Pelé? Eu conheci o Pelé de São Paulo. Lá de São Paulo. E... foi o dia que eu estava vendo ele jogar e me chamaram a atenção, que eu esqueci que eu era jogador. E aí você, naquele jogo, você já conversou com o Pelé? Natural, tudo, eu estive com o Pelé na Vila Belmiro para ser contratado pelo Santos, junto com eu e o Gonçalves. E o Pelé, fomos apresentados o Pelé. Ele falou para o Raimundo, apresenta, mostra para ele. E o Raimundo que nos acompanhou. Depois o Raimundo foi treinador do Colégio Procópio. Então aquele time do Santos, eu estou lembrando, tinha o goleiro Laércio e tinha o Carlos Alberto Mauro Ramos de Oliveira. Naquela época jogava Gilmar, já tinha ido, que foi 59, sim, né? 59, porque 58 o Gilmar era do Corinthians. Não, 58 não, já era do Santos. 58 era do Santos. Sim, mas eu digo, o Laércio era o reserva do Gilmar, e o Laércio foi o goleiro. Foi o goleiro. E Carlos Alberto, Mauro, Haroldo e Geraldino. Haroldo e Geraldino. E depois entrou o Modesto. Depois o Modesto jogamos junto no Você Curitiba. jogou com ele em Curitiba em 68, 69. Aí ele mentia, ele tirava o saco com a minha cara. Faleceu o Zé. Sim. Aí o João Modesto, filho. Como o Cocilec também era filho. Aí jogava Lima, Haroldo e Geraldino. Peixinho, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E tinha ainda o Toninho Guerreiro, tinha o Caneco, tinha o Rossi, tinha o Abel na ponta esquerda. Abel, pelo amor de Deus. Então foi realmente... Você está lembrando coisa que eu fiquei tão tonto que eu não lembrava. Aí o que aconteceu, pô? Virou 2-1, o Nestor insatisfeito com o resultado, não teve a modéstia de manter o que estava acontecendo, terminaria 4-1, 5-1. Placar normal. Ele mandou o Zurinho ir atrás do Mengalvio, onde o Mengalvio ia. Aí o Pelé voltava ao espaço que o Santos queria, ele ofereceu. O Pelé ia, eu tentei ir, o Lima entrou. Eu fiquei esperando o Lima. O Pelé recebia, eu não podia fazer a falta nele na passada. É porque a ideia que a gente tem era só Pelé, Coutinho, Pelé. Não, mas eles tinham uma organização para chegar no gol. Eles eram tão inteligentes que eles mudaram a tabelinha. No primeiro gol do Coutinho, 2-1, estava 1-0, 2-0. O segundo gol do Santos, o Pelé tocou para o Coutinho, eu já esperei ele. Eu parti na frente antes de dar o corpo para ele, eu parti na frente. E o Coutinho inteligentemente percebeu, olha o reflexo imediato, ele virou para cá, ao invés de fazer a tabela, dominando, e já sem olhar jogou para cá a bola. Ela veio aqui, o Pelé passou que nem um serelepe na minha orelha aqui, eu nem vi o nego passar, e ele
já está com a bola, já está vindo com a bola e o Maurício saiu para pegar essa bola. E o Maurício só vai atrás. Lá no pé do Coutinho, do Pelé. E o Pelé, tanto pro Coutinho, o Maurício nada, não pegou nada. E o Coutinho, infeliz, aquele bendito homem, deu um tapinha na bola e o Maurício atrás, rapaz. Sabe o que ele falou? Ele quer pegar lá. E foi lá e a bola bateu no cantinho assim na rede lateral e parou, nem chegou no fundo. Coisa fantástica. Roderley, vamos falar daquele jogo aquele amistoso contra a União Soviética em 1966. Bom, você mexeu com uma coisa muito marcante na história do futebol de Maringá. Eu acho que esse jogo do 11-1 e o jogo com a Rússia foram os acontecimentos mais expressivos e marcantes da história do futebol de Maringá. Porque jogar contra uma seleção da Rússia, que se curvou perante a nossa superioridade e foi a 4ª colocada no mundo na Copa de 60. Daquele ano. De 64. Não, de 66. 66 na Inglaterra. Na Inglaterra. Eles, tinham um time poderosíssimo. Seleção da Rússia, da União Soviética. Pelo amor de Deus, Yashin, o maior goleiro, teve de cada jogador que você ficava bom. Dava a impressão que tinha 13 ou 14 jogadores no time deles e nós com 11. Tamanha dificuldade de se jogar com a movimentação deles. E nós não estávamos habituados com a competição corpo a corpo. Nós tínhamos nos nossos hábitos, nós e o adversário, jogamos de uma maneira, eles vinham no corpo, protegendo. E era muito difícil, eles tinham uma saúde, uma vitalidade, um condicionamento físico, um preparo invejável. Haja visto que no intervalo do jogo, eles consumiram crush, presunto e queijo. Crush é aquele refrigerante laranja, só para lembrar. O sabor de laranja. Os caras foram espiar lá, consumiram queijo e presunto no intervalo do jogo, gente do céu. E os ignorantes dos dirigentes do Brasil faziam a gente comer um filezinho no dia do jogo, um purezinho. Então faltava conhecimento, os caras jogando com... Mas e como é que vocês venceram por 3-2? Qual foi o diferencial? Mas o nosso time era muito bom. Eu estou te falando, eu não estou falando, a história diz. Nilo, Edson Faria, Roderley, Pinduca, e com Zurinho e Haroldo na frente. Zurinho e Haroldo. Já se jogava praticamente com 2 homens protegendo a nossa zaga. O Walter Pardo aparecia no meio como um homem de ligação entre o Zurinho e Haroldo e ele fazia o trabalho e se infiltrava. Atacava e vinha buscar essa bola. E o Zurinho entrava também, finalizava. E o ataque? O Haroldo atacava e finalizava. Quem foi o ponta-direita daquele jogo? Danúbio. O Danúbio. Danúbio, Walter Prado, Edgar, Zurinho e Luiz Roberto. Depois Valtinho. Luiz Roberto. Então, o que aconteceu? A Rússia não acreditou. Achou que tinha vencido diversos adversários. Eu não sei, se eu não me engano, jogou com a seleção brasileira e venceu. Não sei não. Ou amistosos. Fez vários amistosos pelo pela Brasil. América do Sul também, e veio para o Brasil. E aí foi quando eles foram surpreendidos. Sérgio, se eu não me engano, Edgar e Luiz Roberto. E até hoje, né, os torcedores lembram, né, Roderley? Eles comentam com você sobre esse jogo. Ficou histórico mesmo, né? Não, a memória, quem tem memória não esquece, não, porque viram... Estádio lotado? Não, aquele dia aquele jogo, foi feito um sorteio de 20 Fusca do bingo que foi feito. Era um bingo depois do jogo. Sabe quantas cartelas foram vendidas? 35 mil cartelas. Agora você vê como é que estava aquele estádio. Logicamente que alguns compravam uma, duas, três, ou coisa mas assim. Mesmo assim... Mínimo 25 a 30 mil pessoas dentro do Willie Davis em campo, aí não cabe de 20. Vocês receberam algum bicho por aquela vitória? Eu não lembro de bicho, nada, não tinha nada de especial, era bicho normal. Porque nós tínhamos mais ou menos uma tabela estabelecida, vamos supor, 1.000 por vitória, 500 por empate,
derrota. Esquecemos que o Ademir Fragoso jogou aquele jogo também, né? Fragoso jogou, Jogou. entrou, o Fragoso Também. estava no banco. Aquele tempo tinha no banco o Ditão, tinha o Ademir Rodrigues, tinha o Zé Garoto no banco, né? Eu não lembro bem. O Vitão, Oliveirão. O Oliveirão jogou também uma parte do jogo, se não me engano. Foi, olha, o nosso time era muito bom. Eu não estou querendo dizer isso, porque eu joguei no time do Grêmio, era competitivo, enfrentava assim, com personalidade, confiante de que não íamos decepcionar o torcedor. E o torcedor ia em campo porque sabia que não sairiam decepcionados. A confiança era muito grande naquilo que eles acreditavam que nós pudéssemos oferecer para eles. Roderley, eu queria saber agora das características daqueles jogadores que foram campeões, principalmente aquela turma de 64. Gostaria de saber como é que jogava esse time, individualmente, como é que era esse time? Falando desde o goleiro Maurício, passando pela zaga, meio campo e ataque. Bom, o goleiro principal da época era o Maurício. Maurício, um goleiro muito destemido. Em todas ele ia. Era corajoso mesmo. Sabia, embaixo do pau era uma sumidade. Não era tão eficiente saindo fora da área, para sair numa bola cruzada. Mas nós éramos jogadores de alta estatura, então nós resolvíamos o problema. Mas ele era um extraordinário goleiro. Era muito bom goleiro, como foi Viraci, como foi Rafael Camarote e outros grandes goleiros. Nilo marcava muito bem. Não era um jogador bom no passe, marcava bem e era inteligente para jogar, muito, sabe? E foi formado nas categorias de base, o único do Grêmio. Era um jogador extraordinário. Na sua modéstia, jogava com modéstia mais eficiente. Essa Faria, monstro, jogava, teve no Corinthians, e só não ficou no Corinthians com saudade de sair. Ele era destro? Destro. O Essa Faria jogava a bola para o ponto esquerdo como jogava para o ponta direita. Com a mesma tinha um bom passe. Muito bom. E era forte, finalizava com força, marcava bem, muita vitalidade, chegava com tudo, dominava, dava dribles se fosse necessário. E tinha uma liderança também ou já era mais quieto? Mais mandava, quieto. Você era mais... Ele me obedecia, senão ele dava dura nele mesmo. Você esqueceu do Oliveirão, né? Porque nós estamos falando do Oliveirão é um Nilo. jogador muito inteligente. É, porque era lateral direito também, né? Oliveirão era mais técnico do que viril. É mesmo? Era muito técnico. É por isso que ele perdeu a posição, por ser técnico demais. E o Nilo era mais mordedor, mais pegador. Mas o Oliveira jogava muito. Agora o Oliveirão também, eu fico lembrando, né, Roderley, a gente que conheceu ele, uma figura humana sensacional, Nossa né? senhora, é um irmão. Esse é uma das melhores pessoas que eu conheci na minha carreira. Um cara correto, um cara íntegro. Ele tinha um carinho por você também muito grande. Meu parceiro, eu lembro meu disso. Irmão. Até hoje, o seu filho, o Rafael? O Rafael me chama de tio Roderley. Olha que bacana. Pelo carinho que ele transmitia para mim, o filho dele assumiu a minha condição de tio como membro da família. Sou muito agradecido a isso. Muito grande companheiro. E o Edson Faria, já falei. Pinduca. Aí vamos no Pinduca. O Pinduca era viril. Ele chegava um porrete nos caras, aquele baita daquele negão. 46 a chuteira, a meia riada, aquela panturrilha desse tamanho. Tirava a ponte, deixava a barba crescer e desmanchava o cabelo. Rapaz. Ah, ninguém via. Um dia ele deu um bico na perna de um moleque do Londrina, o moleque gritava, ficou uns 10 minutos lá fazendo massagem. Quando voltou, ele ficou lá na ponta esquerda, né? Aí o ponto esquerdo falou, meu, vai para a direita. Ele falou, eu não, vai você. Ele não foi, não, de medo, Pinduca. E a torcida adorava o Pinduca, né? Tecnicamente era brilhante, muito bom jogador, jogou no Santos. E a torcida gostava muito do Pinduca. Ele era ídolo, ídolo. Não foi mole jogar na posição do Pinduca, não. Porque quando saiu a escalação Pinduca fora do time, a torcida não chiou pra caramba. A imprensa foi fazer, mostrar, cornetear que eu ia jogar e não o Pinduca. E a massa vibrou contra mim, a favor da... Olha só. Pinduca. Aí a gente chega no meio campo.
Haroldo. Tinha também o Oliveirinha que jogava, né? O Oliveirinha é jogador mais distante, mas tecnicamente só. Marcava mal, não batia, não chegava junto, não cobria. Sim, mas só jogava. Fez parte do grupo. Só jogava. Tecnicamente era muito bom jogador, técnico. Tipo Marquinhos Astorga, assim, tecnicamente muito bom. Tá, aí o meio campo. Aí o Haroldo era tão bom jogador que fomos jogar em Cambelli, uma foto do lado direito do goleiro, assim, do lado esquerdo do goleiro. Aí o goleiro fez a barreira, aqui ele veio com o pé. Não, aqui, foi aqui. Aí veio, falta aqui, o goleiro ficou lá, ele tum com o pé direito. A mesma posição, mais ou menos, do lado esquerdo, ele pum, com a perna esquerda, gol. Olha. 2 gols, tchum e tchum. Agora você vê a qualidade desse cara. E tinha também o bom passe, um drible. Mordia que nem cachorro louco. Não dava, chegava junto. Era bravo, marcador. nervoso, bravo, capitão, e dava dura na gente também. Quando ia inventar e dava ladrão, ele me chegava, vinha em mim também. Rapaz. Eles vinham pra cima, eles, o Durinho, vinha pra cima mesmo. Eles vinham pra cima, vai brincar, seu moleque aí. E xingava a gente, que nem os índios faziam no Santos. Ele tinha essa liderança. O Haroldo Jarra. E aí a gente lembra do Walter Prado também. Não, aí tinha o Zuring, né? O Zuring, tá. Eu ia chegar no Zuring. O Zuring era um jogador que iniciamos junto, praticamente. Eu conheci o Zuring em 1957, 58, no Queijo de Jaú. E ele, ficamos amigos, aí eu que indiquei, eu e o Edgar, indicamos ele. E ele veio para Maringá, nosso pedido, pedimos para o Nestor, deixou treinar, fez o teste e foi aprovado. E qual que era a característica principal dele? O Zuring era touro chileno, mordia também que nem um louco. Por isso que a nossa defesa era compacta, fechadinha, porque eles ajudavam muito. Trabalhava, jogava com E com a bola nos pés, assim. Nossa senhora, de brava, metia na cana dos caras. É mesmo? Jogadorzaço, jogador de altíssimo nível, jogou no Chile, no Leão Calera do Chile, jogadorzão. Jogou no interior de São Paulo, foi criança. Tinha um bom chute também? Nossa senhora, batia forte que nem hoje não se vê. Forte e colocado. De longa distância, média e próximo da área, ele fazia gol. Então era um grande jogador, Zurinho. E outra coisa, sabia se manter o posicionamento em campo. Danúbio um ponta comum. Mas eu queria que você, antes de chegar no Danúbio, no ataque, nós temos aí também, que eu vejo o Walter Prado e tinha o Macário, né? Sim, não, mas o Macário... Que também... Ele era um jogador técnico, muito bom jogador, tecnicamente. Mas ele não agregava muito, ele não era muito ligado ao grupo, ele era muito isolado. Entendi. Ele se afastava da gente muito. Como diz o outro, não fazia parte da Eu sei, eu entendi, mas ele era um jogador técnico muito bom também. Tecnicamente, era um jogador extraordinário. E o Walter Prado, que eu tenho curiosidade? O Walter Prado é o seguinte, ele viria depois do Danúbio. Desculpa, então fica você que escala aí. Vem o Danúbio como ponta comum, Sim. Bom driblador, dominava bem a bola, dificilmente tirava do pé dele, cruzava bem e não chegava a ser finalizador. Mas aquele setor era bem ocupado por ele dava conta do recado. Aí vem o Walter Prado. Sim. Palmeiras, São Paulo, seleção paulista de seleções brasileiras e segundo, formar uma seleção brasileira e depois, fora dela, formar o outro. Ele era Mas ele é o que? Meia-direita? Meia-direita. Era meia-direita. Certo. Perdão. E foi aí que ele veio para Maringá. Era um jogador inteligente, ele saía pusado para que o Edgar, com a sua velocidade, também abrisse o espaço, e o lançamento era feito no espaço que ele tirava o zagueiro. Nós criávamos um espaço. O Edgar caía para a esquerda, o Walter Prado para a direita e tchum, o Edgar partia. E o Edgar? Nossa Senhora! O Edgar chegou a chutar 7 vezes no gol e fez 7 gols. É mole? E ele como jogador assim... Muito veloz e muita visão de jogo. O Edgar com o pé esquerdo, ele, em bola diagonal, ele conseguia jogar no segundo pau para entrar, e entrava. Do pé direito, a mesma coisa. Pequeno, subia de cabeça, eu fazia gol de cabeça. Me perdoe. Com a direita e com a esquerda. E podia bater nele, que ele encarava qualquer um. É isso que eu ia perguntar. Ele era raçudo. Não, macho. E os caras tinham medo dele e sabe o que ele falava lá? Vai dar porrada, ô trouxa.
Já fiz um, vou fazer mais em cima de você. Era boca dura. Abusado. Encarava qualquer um. Não tinha grandão, negão, não. Ele ia pro... Não é à toa que ele ficou para a história também, né, Rodrigo? Não, Todo aí, mundo em Maringá olha, lembra eu não muito. quero desfazer de ninguém, mas centroavante no Paraná, igual ele não teve e nunca vai ter. Pô, o Pelé fez 42 gols, ele fez 39 no campeonato. Rapaz. Pô, ele foi o maior artilheiro da história do interior do Brasil. Pô, cara E a gente chega na ponta esquerda com o Luiz Roberto. Ó, levamos de 11 do Santos aqui, ele fez o gol. Levamos de 10 na vida, ele fez o gol. São Paulo e Nacional, que veio da Copa do Mundo, o Dessorte, o Mauro e o Dino, o Dino Sani, pós Dessorte de Mauro, Dino, Vitor e Riberto, Maurinho, Chino, Zizinho e Canhoteiro. 1-1, Edgar. Pô, o cara fazia gol no Corinthians, São Paulo, Santos. Ele não tinha adversário, nem marcador, ele era superior a todo mundo. Eles chegavam o porrete nele. Se não desse, ele fazia 2, 3 gols contra time grande mesmo. Agora a gente fecha com o Luiz Roberto, que você Luiz encontrou o Luiz Roberto, Roberto na Bahia, tempo sonho. antes dele falecer, né? Meu sonho seria um dia ir para a Bahia e ver o Luiz Roberto. E você conseguiu esse sonho. E eu consegui ir para a Bahia, procurei ele em Ilhéus, eu consegui localizá-lo e ele estava com um pé amputado, por causa da diabetes. E ele estava, quando eu entrei assim, a mulher dele foi devagarzinho, me levou no segundo andar da residência, e eu entrei, ele estava deitadinho assim, cochilando. Eu entrei, fiquei quietinho olhando para ele e ele acordou. Nossa, que emoção, hein? Dos dois, né? Sua e dele. Não aguentei. O cara começou a chorar, eu também. Mas graças a Deus que você teve essa oportunidade, né, de Era meu irmão. encontrar. Era meu irmão. Era um dos mais próximos de mim aqui no Grêmio. E ele com a perna amputada, quando ele me viu, falou dele, Ele não acreditou. começou a chorar e virou. Puta E como é que era o Luiz Roberto jogando? Eu gravei uma mensagem dele para o museu, né? Você gravou uma mensagem dele, acho que em 2019. Então. E como é que era o Luiz Roberto jogando? Ele era fantástico. Ele subia de cabeça, e não é mentira, tem foto, acima da trave. Rapaz. A impulsão dele era fantástica. Muito veloz, vibrava em alta velocidade. Cruzava onde estava o Edgar. Só o Edgar que ele achava, ele procurava, gol, não tinha conversa. Era muito veloz, vibrava bem em alta velocidade. É uma coisa rara de se ver, não tem mais nada. Eu, por exemplo, me espelhei em grandes jogadores do Santos, São Paulo, Palmeiras. E agora? Vou me espelhar em quem? Quem que eu posso me espelhar para me tornar um grande jogador? Não tem mais, acabou. Para vocês verem quanto empobreceu o futebol brasileiro. Em função da tal de Lei Pelé. Porque hoje o jogador com 18 anos não tem mais direito do passe, que tiraram do clube. Porque se o clube brigar, se unirem e brigar para que o atleta fique livre aos 23 anos, para poder pagar o investimento que fez nele. Aí fez o investimento e hoje com 18 anos ele vai embora. E cadê o retorno? Então, se o jogador pagar até os 23, ele fica livre e vai embora. Pronto. É muito fácil fazer uma coisa dessa, basta ter vontade e honestidade. Vanderlei, agora fala da sua passagem vitoriosa pelo Coritiba, bicampeão paranaense. Eu tenho muito orgulho, naturalmente, de ter jogado no Curitiba, um time de alto nível, expressivo, campeão brasileiro, que foi. O Hélio Alves e o Munir Caluf vieram de avião me contratar, porque o Atlético Paranaense já estava vindo de carro para me levar para a Baixada. Eu acabei indo para o Coxa Branca e foi aí que eu tive momentos memoráveis, jogando também partidas memoráveis, históricas, contra a seleção da Romênia, da Bulgária, contra Nápoles, contra... Você viajou numa excursão, E depois fui para a Europa com Curitiba, onde eles tive o privilégio e a honra de conhecer 9 países.
Mas o grande conquista foram os títulos. Você foi bicampeão paranaense, 68, 69. Agora fala para mim daquele time lá, quais os jogadores que atuaram com você? Eu joguei com o João Mendes, foi pro Santos. Ismael Santos, foi campeão do mundo. Centroavante. Não, Ismael lateral direito. Ah, tá, mas tinha um centroavante, Ismael, não tinha? Foi campeão do mundo contra o Milan na Itália, foi expulso por dar uma cabeçada. O Ismael do Santos. Eu estou pensando no centroavante que jogou no Maringá aqui. Modesto no Santos, Nilo, seleção brasileira e eu. O único minhoca era eu mesmo. O Rossi também jogou contigo? O Lucas também, mas foi do Santos, Lucas. E o Rossi do Santos. Isso. Passarinho, jogador interiorano de São Paulo. Krieger, um dos maiores jogadores da história do futebol do Paraná. Kossilek, o artilheiro em 2, 3 campeonatos seguidos. Paulo Vecchio. Rossi e Rinaldo do Palmeiras. Rinaldo do Palmeiras. E o Paulo Vecchio jogou contigo? Paulo Vecchio era reserva, entrava depois. Tinha... Olha o nível desse time, hein? Não, era Paulo Vecchio, nós tínhamos um grande jogador, Deleu, foi de São Paulo. O Paulo Vecchio era reserva, nós tínhamos o Lauro, ponta esquerda, Carlos Alberto, ponta esquerda, Edson, ponta esquerda, Oromar, Coutinho, Oromar, ponta direita. Ponta direita, então. Era um time poderoso, um plantel já preparado para substituir a altura, né? Era um time forte, Curitiba venceu 2 títulos com mérito. Um Atlético de Muca, de Djalma Santos, Bellini, Charrão e Gilberto. Nair, Zequinha e Nair. Dorval, Zé Roberto, Milton Dias e Nilson. Pelo amor de Deus. E você foi convocado para a seleção paranaense, né, nesse período, né? Nós fizemos um jogo contra a seleção brasileira. Sim. E como não pode cobrar ingresso contra clube, nós jogamos com a camisa da seleção do Paraná, representando o Curitiba. Foi 2-1, aí o Pelé jogando. Novamente enfrentando o Pelé. Aí o Pelé, depois os 11. Aí tem firma, calma, caramba, rapaz. Só você quer jogar, pô? Que não é Maringá, não. O Armando Marques apitou esse jogo. Não, apitou o Armando Marques. Armando Marques. Porque na final contra o Atlético Paranaense foi já lembro o nome dele. Esse outro bom aí foi muito bom também. Aí Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho apitou a final do Paranaense. Empatou 1-1, nós já tínhamos ganho o primeiro jogo. Valia 2 por vitória, 1 ponto por empate. Vencemos a primeira, empatamos a segunda, campeão. E foi aí que nós fomos jogar nesse jogo com a seleção. Porra, nosso time era muito poderoso também. E jogamos bonito, de igual para igual. Foi quando eu entrei firme, o cara falou, não, que só você, Pelé, também quero jogar, cara. Porque não é Maringá, não. Cheguei uma rasgada no meio dos caras lá, os caras ficaram cabreiros comigo. Esse cara é louco, vai encarar? Eu vou no Nacional e enfrento o Pelé, vou em Maringá e enfrento o Pelé, agora de novo. Não, mas aí eu cresci e fui considerado o maior jogador em campo marcando o Pelé. Eu não estou falando, o Estado de São Paulo me qualificou. Não fui eu, não sou eu, não. Então eu tive uma atuação extraordinária, joguei bem mesmo. Joguei pra caramba, e meti na caneta dos caras também, viu? Eu cansei de jogar bola no meio da cana de Pepe, de Tostão também, que eu não falei, eu tinha facilidade para jogar. Mas também levei muitas. Vanderlei, quando você olha para trás e vê a carreira que você teve, uma carreira num período, numa época de ouro do futebol brasileiro, e você vê também o carinho, né, dos maringaenses, que você fez de Maringá a sua casa, né? E qual que é a emoção? O que vem mais assim, que mais te toca? Qual o sentimento? Hoje seria o dinheiro que eu ganhei, né? Hoje. Mas no passado era a simpatia e o amor que eu conquistei pelo que eu realizei, pelo que eu fiz. Porque eles viam que eu fazia com amor, com dedicação, com lealdade. Porque o objetivo era agradar o público. E você fazia tudo isso para hoje estar colhendo alguma coisa.
Hoje, desculpe a minha modéstia, onde eu passo, sou querido. Não vou me dizer que eu sou ídolo, que eu acho que seria muita grandeza, queria ser muito grande. Mas eu acho que importante é a consideração que as pessoas têm. A intimidade que tem comigo, por eu ser uma pessoa simples, comum, nunca pisei ninguém, nunca maltratei ninguém. Como jogador, sempre ajudei meus companheiros, nunca traí ninguém, nunca admiti que houvesse traíra no grupo, que eu arrumava, consertava as coisas. Sempre fui líder e sempre fui correto com as coisas que eu tinha que fazer. Sempre fui leal, honesto, a minha vida continua nesse mesmo ritmo que vocês hoje convivem comigo, sabem o quanto que eu sou um bom amigo, um cara honesto, um cara leal. Sim, é a riqueza que eu conquistei. E eu queria que você falasse para mim, porque eu imagino que o Museu Esportivo foi muito importante para você. Como você é muito importante para o Museu Esportivo? Se eu falo de coração, que você é meu amigo, você sabe do carinho que eu tenho por você, o respeito, a gratidão por você ter abraçado o Museu Esportivo de Maringá. Eu queria saber também o que o museu representa na sua vida, porque nós já estamos há 10 anos, sempre a gente está convivendo com o museu, e muitas cidades não têm um museu. E Maringá tem. Eu penso que isso foi importante para você rever os amigos e mostrar para os jovens quem é o Roderley, né? Para começar, você lembra quando nos encontramos na rua Souza Naves, Piratininho, como é que chama aquela rua? Ali ao lado da antiga HM. Ah, sim, na Basílio Saltchuk. Você e o Dirceu me chamaram para me informar que você tinha esse plano, que era montar o museu. Isso sem ter iniciado nada. E começou a ser você apresentar o pouco que você tinha no futebol. Sim. Em diversos lugares da cidade, itinerante que era. As exposições itinerantes. Aí eu estava sempre presente, colaborava com maior lealdade a você, a minha presença se tornava importante porque mostrava a foto. Esse aqui é aquele. Então, lógico, com certeza. Você foi o nosso consultor, né? Você é o nosso consultor. Mas foi aí que eu também me apeguei. Abracei a causa. Falei, pô, esse cara, a coisa é séria, não é brincadeira. Esse cara é um abnegado, esse cara é um sonhador. E foi crescendo, a coisa foi desenvolvendo. Eu também fui ganhando mais simpatia pelo trabalho que você realizava. Falei, agora eu não posso mais ter simpatia, eu tenho que ter amor pelo museu. E hoje o museu é uma das minhas crianças também. Me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa história, de conviver com pessoas que não me viram jogar e me perguntam, que nem hoje à tarde vou estar no meio do grupo, numa confraternização. E eles rodeiam e perguntam, e eu respondo com toda sinceridade e naturalidade tudo que eles perguntam. Eu esclareço para eles, como eu esclareci na França, para um brasileiro que não conhecia a história do Pelé, e os gringos perguntavam para ele do Pelé, ele não tinha história para contar. E eu contei a história do Pelé, aí ele tinha a história do Pelé para contar para o torcedor. São coisas maravilhosas que o futebol nos proporciona. Roderley, muito obrigado, Deus te abençoe sempre, tá? É um prazer sempre estar junto, nós estamos sempre em contato, nós estamos familiarmente falando irmãos, e o que o museu precisar de mim, pode contar, que, como sempre contou, eu nunca deixei de colaborar, de participar dos eventos, dos bons acontecimentos, que aqui só acontecem coisas boas. E graças a Deus continuamos com saúde, como amigos, e bola para frente.